Olá, esse é o Talk Civil, o podcast da Engenharia Civil da Faculdade Integra de Caldas Novas. Eu me chamo Antônio. Eu me chamo João Vitor. Hoje nós estamos com um tema de quais as exigências de projetos hoje no mercado. Estamos aqui com as convidadas Joyce e Mariane Guedes. Agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores, Álvaro Couto Engenharia, Bruno Oliveira Construções e Reformas e Líder Seg Alarmes. Lembrando também que esse é um projeto apoiado pela Faculdade Integra de Caldas Novas, pelo curso de Engenharia Civil e pela a nossa atlética, que seria o Esquadrão Civil. Agradecer a presença também da Joyce e da Mariane. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que seja uma conversa bem interessante aí. Bom, vamos começar então com as apresentações. Qual das duas quer começar? Contar um pouquinho sobre a história, a trajetória, como chegou na engenharia e na arquitetura. Como é que foi? Fiquem à vontade. Pode começar, Joyce. Então tá bom, fica à vontade. Comecei na engenharia, né? Meu nome é Joyce Rocha. Comecei na engenharia há 2015, na faculdade Fafiche, que hoje é Unicerrado. Transferi para Catalão, onde eu terminei, né, minha graduação, e tem 3 anos que eu estou no mercado. Hoje trabalho na Prefeitura de Caldas Novas. Sou conselheira da UNEA, conselheira no CREA Goiás e faço parte do CDU também. E você, Bom, Joyce? eu sou da parte da arquitetura, né? Eu me formei também já tem 8 anos, eu me formei em Uberaba. Hoje eu tenho o meu escritório, a gente tem a nossa equipe, trabalha aqui em Caldas. E estamos aí, fazendo, como se diz, história mesmo, criando coisas novas. Eu me formei já tem 8 anos, né? E desde então eu já decidi que eu teria o meu espaço, né? Para justamente já trabalhar na linha que eu queria. E assim eu tenho tentado todos os dias, né, avançar, porque não é fácil a gente emplacar no mercado, né? Com certeza. Então, assim, é um desafio diário, porém é gratificante. E por que arquitetura? Então, eu comecei na engenharia. Eu fui para engenharia até por uma questão, na época o mercado estava extremamente aquecido, e acredito que ainda esteja, né? Inclusive aqui em Caldas, a gente não para de construir, né, Joyce? Sim. Graças a Deus nós temos uma demanda muito boa. Porém, eu fui para o lado da engenharia justamente por uma referência familiar. O meu pai é engenheiro e eu queria ir embora com ele, né? Só que a engenharia que ele lidava era uma engenharia de um parâmetro muito maior. Era extração de minérios, construção de pontes, enfim. E eu fui para esse lado e quando eu entrei na arquitetura, na engenharia, eu percebi que realmente são 2 áreas que se complementam, mas que elas são completamente diferentes. Uma precisa da outra. Por isso que existe tanto respeito, acho que depois que você se forma, existe tanto respeito entre os profissionais. Engenharia e arquitetura, porque são áreas que se complementam, mas cada um na sua praia. Eu não faço o que a Joyce faz e nem me arrisco a fazer, né? Porque eu acho que a gente tem que dominar um nicho e focar nele, né? Então, a arquitetura eu percebi dentro da engenharia que ali não era o meu nicho. Então, eu foquei mais na parte estética, criação. E foi aí que eu migrei. E aí eu fiz arquitetura e tenho aí 2 semestres de engenharia. Foi o suficiente Para você decidir que... não era aquilo. Saber que era pra Joyce. Entendi. E você, Joyce, por que engenharia? Só foi? Como é que foi essa escolha aí? No ensino médio, eu tinha que decidir, né? Para onde que eu iria, qual seria o meu caminho. Então, eu sempre gostei de matemática, física. E sempre quando eu vim de Brasília, então eu vi os prédios, as pontes, eu achava aquilo fascinante. Achava tudo, né? Achava tudo. E aí eu falei assim, não, vou fazer engenharia porque... E eu também fiz aquele teste de... Vocacional. Isso. Aí deu engenharia ou direito. Nossa. Aí direito, como tem a primeira, segunda, terceira opção, eu direito eu nunca tive foi... uma vontade de fazer, fui pra engenharia, não me arrependo. E Gosto muito. Qual que vocês acham, logo depois de formado, né, fica meio fresco ali ainda, qual que vocês acham que foi a maior dificuldade que vocês tiveram para começar a engatar na área que vocês estão hoje? A maior dificuldade no começo? Isso. Para entrar no mercado. Para mim foi para entrar no mercado de trabalho. Então, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que entrar de alguma forma para me poder... Porque a faculdade te dá o conhecimento. Sim. Mas a prática é fundamental, né, para você ir no dia a dia.
Então, eu fui distribuindo currículo na cidade, não deu certo, porque eu estava no primeiro, segundo período, ninguém queria, né? Ninguém queria, não tinha conhecimento. Então, eu pensei assim, vou fazer um concurso da prefeitura, passei e entrei para a Secretaria de Obras. Estou lá, permaneço lá até hoje. E pretende continuar? Pretendo, eu sempre tive o sonho de ser concursada, mas assim, a gente almeja mais, né? E faço também projeto por fora, faço projetos complementares. Tô deixando mais esse projeto arquitetônico que eu fazia muito no começo, quando eu ainda não estava formada, fazia algumas parcerias com arquitetos, engenheiros, mas agora eu tô deixando mais os arquitetos. Muito obrigado, né? Te agradeço. Agora eu fico mais com os complementares mesmo. Eu já fui o inverso, né? Quando eu vim pra cá, exatamente essa colocação que a Joyce fez a respeito de você ter essa experiência no mercado de trabalho, eu já fui ao contrário. Eu não distribuí currículo. Eu realmente acreditei que quando eu saí crua da faculdade e que eu precisava aprender com quem sabia fazer. E quem que sabe fazer? Não, nem sempre são os profissionais, vamos falar assim, com diploma. É na obra. Sim. Então, eu falei, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou enfiar a cara. E assim foi, eu comecei a pegar projeto e eu ficava o dia inteiro na obra. E eu reparava, essa troca com um profissional, 30 anos de carreira, isso aí é muito bom. É uma troca, assim, que você tem o conhecimento, você tem ideias, a sua cabeça tá borbulhando, mas nem sempre funciona. Foi o que a gente estava falando aqui no início. Você lança um vão gigantesco. Eu falei, Mari, é totalmente inviável. Sim. Então, vamos achar um caminho do meio aqui? Então, isso aqui na obra é muito bacana, sabe? Porque assim, Mari, dá pra fazer, mas o seu cliente vai gastar X vezes mais. Então, vamos tentar achar um caminho do meio? Então, isso é muito bacana. O mais difícil no início, retornando à pergunta de vocês, foi essa aceitação do pessoal da obra entender que uma menina poderia fazer parte disso, né? Sim. Porque existe, sim, infelizmente, aquele preconceito de eu sei, não vem com essa teoria sua não, porque a minha que funciona. Então, eu acho que o respeito, aquele se colocar na mesma condição, assim, de aprendiz e eu posso te ensinar e eu posso aprender, eu acho que a gente consegue ganhar muito. E eu acho que foi o mais difícil, esse destravar. Eles entenderem que poderiam contar comigo, assim como eu estava contando muito com eles. Porque eu sempre quis ter o meu escritório. E para isso eu precisava ter parceiros fortes. Entender com eles para eu não falhar. Então, eu me infiltrei. Literalmente, eu ficava o dia inteiro na obra. Você falou essa questão de ser uma mulher dentro da obra recém-formada. Você acha que o que pesou mais foi a questão de ser mulher dentro da obra ou o fato que, assim, tem muita gente tem muito mais de obra, muitos pedreiros têm aquele problema com o arquiteto, né? Uhum. Porque às vezes chega lá, quero que muda isso e, querendo ou não, eu já vivi em estágios que eu fiz, que o pessoal ficava meio assim, nossa, quer que muda e tudo mais. Qual que foi a maior dificuldade? Foi em relação a ser mulher ou em relação a... Não, acredito que, assim, foi com relação a ser mulher. Porque, naturalmente, não em todos os casos, não generalizando, mas a questão de, às vezes, uma mulher, a forma com que você se posiciona diante de qualquer pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, o autoritarismo acaba que eu acho que você perde um pouco a sua razão. Você chegar e falar, Joyce, não é assim, faça dessa forma. Pode ser que eu esteja até certa, mas eu vou bloquear ela fazer aquilo ali, ou ela vai fazer até nervosa. E quando você se depara com um cara que tem 50 anos... E você com 18 ali, 20, enfim, chega e fala, eu quero que você faça assim. O cara vai olhar, ele vai meio que... Sim. Ele vai dar uma... meio que zoar dessa cara. Então, assim, peraí. E não, isso não é machismo, não. É só questão de, tipo assim, essa menina tem idade pra ser minha filha. Então, precisa ter um respeito mútuo, entende? Então, não é só questão de ser mulher. E o tal do problema da obra com o arquiteto é porque infelizmente, existem profissionais que... tem um conceito formado, não abre mão daquilo ali, é a minha identidade e doa quem doer, vai ser feito. E eu acredito que não é assim. Eu acredito que a aceitação de um projeto é quando ele se torna viável, quando ele é bonito e quando ele dá para executar, sim, né? Sim. Então, assim, eu não vou fazer o meu cliente gastar uma fortuna por um capricho meu. Se eu consigo organizar aquilo ali de uma forma que fique harmônico e que fique funcional, eu vou organizar. Agora, quando você chega e fala... Não tem problema, gaste o que for, é para manter essa estrutura. Aí é o problema. É quando se cria, arquiteto muda demais,
Arquiteto inventa moda, aí você começa a criar um clima muito ruim na obra, a obra não flui e você consegue quebrar o segmento da equipe, entende? Sim, Então sim. isso é muito ruim, porque para uma obra acontecer, tem que estar todo mundo em extrema harmonia, porque é desgastante, né, Joyce? É muito desgastante. É muito desgastante, é pepino todo dia, acontece, são imprevistos. Então, assim, se você não tiver aquela comunicação de, não, vamos achar um caminho do meio, a culpa sempre vai cair em quem projetou, Sim. né? Inventa moda demais, não tem como, vai gastar demais por quê? O que chega no cliente é o seguinte, vai gastar mais porque o arquiteto inventou mais, porque o engenheiro gastou ferro demais, Sim. entendeu? A culpa sempre é sempre É assim. do profissional. do profissional que tá por ali isso que a gente, organizando. não adianta, gente, é muito bonitinho você falar assim, o arquiteto, o engenheiro, fica só dentro do escritório. Não, eu quero participar. Por que que não deu certo? Por que que não funcionou, né? Eu e a Joyce já fizemos projeto em comum e aconteceu da gente ir lá e falar assim, essa estrutura não vai funcionar, vamos trocar, vai ficar caro. E as coisas fluíram. Teve uma conversa. Então, quando isso chega para o cliente, a gente fala, não, mas eu lembro delas argumentarem isso aqui. Então, vai estar mais caro, mas é por isso e por isso. Então, o diálogo evita esse tipo de aborrecimento. Já é meio que um gatilho, então, né? Vocês já vão ter Exatamente. conversado com o seu cliente antes. O jogo aberto é Se sempre precisar melhor. de uma modificação, o cliente já está ciente do Não que está existe isso do profissional acontecendo. só lidar com o cliente. Você precisa funcionar, você precisa estar junto com a operação. Sim. Senão não roda. E complementando o que ela tá falando, existe muito preconceito ainda, né? Ainda mais na nossa área, que é a maior parte é masculina. Uhum. E a gente tá aí buscando, no nosso jeitinho feminino, e levando e... Buscando um espaço. Buscando mais espaço. E no seu caso, Joyce, você trabalha na prefeitura, né? Quando você começou, você sentiu uma certa dificuldade, igual você falou, por ser mulher dentro da área de construção da prefeitura? Ou não, foi mais tranquilo? Foi até mais tranquilo na questão da prefeitura, por conta que eu fico mais na área de orçamentos lá dentro, então eu fico mais no escritório, né? Mais lá dentro do... Mas quando você vai em obra, eles olham assim, esse rostinho, né, de aluna ainda, e pensa assim, é você que é engenheira? Você que tá Será tomando... que não vai cair? Tá tudo bem? Tá tudo certo. Tá apoiadinho. Sempre tem, né, umas piadas, algum... Assim, mas depois a gente vai convivendo, vai conversando. E você conquistou seu espaço vai também, conquistando o né? espaço, devagarzinho. E puxando o assunto do preconceito, existe esse preconceito entre as duas áreas também, tanto para arquitetura quanto para engenharia civil. Às vezes você vai ingressar na faculdade, igual a Mariana falou que começou na engenharia, depois foi para arquitetura, mas só quando a gente entra que a gente vê realmente a real diferença entre os dois cursos. Sim. A gente vê que não é à toa que eles existem, né? Uhum. Então eu queria saber, na opinião de vocês, qual que seria a grande diferença e a grande importância de uma área para outra. Por exemplo, qual a importância da engenharia para a arquitetura e da arquitetura para a engenharia? Uhum. Essa colocação só, para encerrar essa questão desse assunto do preconceito, Sim. hoje, graças a Deus, o preconceito eu acho que é mais por conta da nossa idade, né, Joyce? Sim. Do que por sermos mulheres. Porque hoje, graças a Deus, a gente conseguiu realmente conquistar um espaço e entender que a gente tem voz, que a gente consegue dominar qualquer assunto, né? Então, assim, quanto a isso, eu particularmente nunca tive problema, nunca tive nenhum constrangimento em obra, às vezes eu tô em obra com reunião com 20 homens de uma vez, eu tô sozinha lá no meio, sabe? Então, assim, um ponto branco, um pontinho branco lá, loiro lá no meio, e assim, tudo ocorre tudo bem. Então, graças a Deus, com relação a isso, não tive problemas, né? Só para concluir essa parte. Sim. Voltando à sua pergunta, o que você tinha falado? Sobre a importância da engenharia para a arquitetura, no seu caso, né? No caso da Joyce, o contrário. Arquitetura para Isso, engenharia. isso. E a grande diferença entre os dois também, o que a arquitetura ela busca trazer e a engenharia também, na visão de vocês mesmo. Na minha visão, quem está de fora da arquitetura, da engenharia, acha sempre que é a mesma coisa, né? Exatamente. Se fosse a mesma coisa, eu acredito que seria um curso só, né? Então, eu acho que são áreas que se complementam, que precisam uma da outra e que não tem porquê que um entrar na outra. Sim. Senão você não faz... Eu acho que se tudo é prioridade, nada é. Então, se o meu foco é arquitetura, eu vou me
eu vou me atentar a detalhes de uma planta bem resolvida, detalhes da casa estéticos, detalhes de iluminação, detalhes de paisagismo, detalhes de interiores, que são coisas o quê? Complementares da parte da planta. Olha, você vai me contratar hoje, eu vou entender o plano da sua casa, eu vou ser psicóloga junto com você, da sua família. Eu quero entender a sua... Isso na minha visão, tá? Eu vou entender o que é a necessidade da sua família. Mário, eu tenho 3 cachorros, 2 filhos, 2 não conversam com o outro, então eu já entendi que os quartos têm que ser longe. Então, assim, você entende o programa da família e cria um projeto individual para aquela casa. Aí, dentro disso, finalizei essa etapa, esse estudo, entra a parte da engenharia, que é como que eu vou parar isso em pé, né? Aí, a Joyce, no meu entendimento, que eu acho que é assim que flui muito bem, vai entrar com toda a parte estrutural, a parte dos cálculos, a parte hidráulica, captação, né, Joyce? Então, assim, todo esse estudo da estruturação de um projeto que já foi elaborado. A minha parte, vamos falar assim, que ela é humana. Ela é humana, ela é muito direta, é um contato muito pessoal com o cliente. E a engenharia, eu acho que ela complementa fazendo isso dar certo. Sim. Entende? Sim, eu concordo. A gente tem atribuição, o engenheiro civil tem atribuição de fazer projetos arquitetônicos. Acho que antes, com o começo da faculdade, era uma briga muito grande. E isso acho que agora a gente está conseguindo cada um ficar mais no seu espaço. É muito diferente você vê uma planta baixa de um arquiteto, de um engenheiro, você vê um projeto geral. Porque eles estudam para isso, assim, a faculdade, a grade deles, eles veem muito mais projeto do que a gente na questão arquitetônica. A gente já vê mais questão de cálculo estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico. No meio da faculdade para frente, assim, vocês vão ver mais sobre isso especificamente. Então, realmente, a parte de projetos complementares, por isso que hoje eu busco mais pelos projetos complementares, gosto mais, porque foi aquilo que eu busquei na engenharia civil para fazer. Então, a gente se complementa. Quando ela faz um projeto arquitetônico, a gente conversa também, porque tem ocasiões que, exemplo, essa tubulação aqui, Mari, não vai ficar feia esteticamente, né? Então tem que fazer a compatibilização de projetos. Então tudo é uma harmonia, um complementa o outro. E hoje, falando no geral, igual você tocou nessa questão de compatibilização de projetos, quais são as exigências hoje, as principais exigências para um projeto ser um bom projeto, né? Não simplesmente um projeto impresso de gráfica, né? Vamos dizer assim, só aquela planta baixa ali, pronto. O que leva um projeto a falar, não, esse é o projeto? Qual é a exigência para chegar nesse nível? Hoje a gente tem uns softwares, né? Aí, do BIM principalmente, que eu amo falar dele, sou apaixonada, que faz muito bem essa parte da compatibilizar os projetos. É muito feio você ter uma tubulação passando no meio da casa, na sua fachada, às vezes... no meio da viga ali, né, do nada. Então, assim, acontecia muito nos projetos feitos em CAD, principalmente no AutoCAD, dessa questão de, às vezes, não conseguir compatibilizar, e no meio da obra você ter que solucionar um problema, porque o projeto... Ninguém viu no projeto, tá vendo ali na execução. Maiores gastos também, Maiores né? gastos, exato. Sim. Isso ajuda muito na questão de custos, né? Custos. Porque a gente sempre aborda também com o cliente o que é importante para ele. Hoje, o que nós temos aí a maior pedida é a integração dos ambientes. Hoje, ninguém quer mais uma casa totalmente dividida, vários cômodos e tudo vários integrado, pilares, né? Então, para isso, ninguém quer ver pilar, Sim, né? verdade. Então, a gente cria grandes vãos, aí já explica, olha, eu entro na sua área. Mas, para um grande vão, eu vou ter que aumentar essa viga, porque o pilar vai ficar muito longe, consequentemente vai aumentar custo. Eu tô mentindo, Joyce? Não, tá certo. Então, assim, aí a gente fica tentando realmente resolver essa questão. Porque o que o cliente chega na sua mesa? Com um sonho. Ele não quer saber como que vai ser feito, ele só quer que faça, né? Então, assim, a partir do momento que você faz um grande vão, aí a gente já entende que não vai ter pilar aparente, essa viga vai ficar gigantesca, automaticamente meu pé direito diminui, porque eu tenho que tampar essa viga, né? Aí chega nesse momento na obra, o cliente fala, nossa, mas o meu gesso ficou muito baixo. Então, é algo que os profissionais têm que estar em concordância. Sim. Mari, seu projeto,
seu vão ficou muito grande, essa viga vai ficar gigantesca. Vamos inverter? Porque seu pé direito não vai ficar livre. É uma coisa que acontece entre nós, profissionais. Por isso que eu acho que tem que ter essa conversa, igual eu falei no início. Tanto na obra, quanto com os profissionais, porque o cliente, ele não vai entender isso. Ele vai entender a hora que ele chegar lá e ver pronto. Mas por que você não pensou isso antes? Entende? Sim. Então, essa conversa, essa compatibilização, ela é extremamente importante. Porque o cliente, ele compra a estética. Ponto. Ponto. Isso. Entendeu? E a funcionalidade. Ele não quer que rache a casa. Ele não quer infiltração, ele não quer problema. E ele quer um negócio bonito. Sim. Então, são áreas que são diferentes, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, elas Se caminham complementam. completamente juntas. Não tem como andar Você falou sozinho. de uma viga, eu lembrei de uma obra que foi assim, questão do gesso, né? Ia baixar 40 centímetros do gesso, então a gente teve que ver e analisar o projeto para poder subir pelo menos uns 50 centímetros, e isso tinha uma escada também. Então, Maravilha. a Tudo- viga... Então, você tem que ver a altura da copiando. escada em relação à sua altura, né? A altura de uma pessoa padrão, e a viga passando. Então, tudo tem que ser conversado. Tem que ser analisado. E analisado. Tem que ser antes. analisado. Sim. Exatamente. Isso a gente falando de uma forma profissional. Sim. Mas, e para o cliente, qual que seria a melhor forma de eu estar apresentando esse projeto a ele? O que seria o grande diferencial? Hoje a gente vê, por exemplo, puxando mais para o lado da arquitetura, né? As plantas 3D, no caso, mas como que seria uma forma mais didática de eu estar apresentando isso para ele? Porque a gente sabe que é totalmente diferente, né? Na vida real, Olha, eu costumo falar e ser muito prática. Eu acho que o cliente, ele não quer entender a teoria. Exatamente. Ele quer sentar na sua mesa e saber quanto que vai custar. E se esse 3D vai funcionar na casa dele, entendeu? Sim. Então, assim, esse tipo de questão eu não chego nem a levar para o cliente. Na primeira reunião, quando a gente faz o programa de necessidades ali, aquele briefing com o cliente, que ele fala, Mário, eu faço questão que meu pé direito seja gigantesco, eu já ponho vigas invertidas, já vou pontuando coisas que eu tenho que falar com o engenheiro. Mário, eu quero que a minha escada seja livre. Já são coisas que eu vou pontuando. Então, assim, o cliente, eu acho que a gente tem que ser o mais didático possível. Porque não é a parte dele. Ele contratou justamente porque ele não sabe, né? Então, o nosso trabalho é o quê? Esmiuçar o projeto ao máximo e entregar para ele resultado. Ele não quer o cliente de uma forma geral. Eu te falo por mim mesma. Em diversas áreas onde eu não tenho domínio, eu não quero saber como que funciona. Eu quero o resultado, né? sim. E o cliente hoje, acho que de uma forma geral, tá todo mundo muito desgastado, todo mundo correndo muito. Então, quando você confia num profissional, fala, Mário, o que você vai me entregar? Vou te entregar o projeto completo. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos também com a parte de construtora. Então, hoje, o cliente, ele entra no meu escritório, ele tem a possibilidade de fazer o projeto, já sair com a pasta dele de financiamento e a construção. A critério dele. Por quê? Praticidade. Ele só quer que seja executado. E eu preciso, a minha parte é o quê? Passar essa segurança para ele. Que o que eu prometi no papel vai ser executado. Eu acho que essa é a grande sacada. O cliente, esse negócio de ficar amassando barro ali, falando, vai ser assim, a viga é assim, assim, o porcelanato é assim, assim, assim. Não, ele Não tem necessidade, né? É aquela, o cliente, se ele quiser... Bonito, preço bom e agilidade. E basicamente, É igual você isso. falou, o cliente não quer saber se vai usar, sei lá, um calacata ou você vai usar, ele só quer que fique do jeito que ele viu no 3D, que ficou que ele gostou. O cliente é visual. Ponto. Cliente é Cliente é visual, visual, exatamente. Eu tive a oportunidade de estagiar numa construtora aqui de Caldas, que era justamente isso. Os clientes iam pelo 3D, falaram, gostamos, é isso que a gente quer. Então, é bem, como você falou, é bem dinâmico, didático, é bem, né? bem prático, né? Exato. O cliente quer saber quanto custa, quanto tempo vai demorar e ele vai confiar em você. Então, o seu papel é passar essa segurança para o cliente e executar o que você prometeu, né? Ponto. E ponto. Não tenho que fazer curva. Um exemplo disso, igual eu faço parcerias, né? Com arquitetos, sim. engenheiros. Tem projeto que eu não converso com o cliente. Eu converso só com o profissional, que eu fiz a parceria. E a gente trata ali e pronto. Às vezes não chega nem a falar com o cliente, porque não tem a necessidade. Porque ele não vai entender. E outra, né? acaba também que, assim, a conversa fica só uma, né? Porque Exato. se você for pro cliente, o cliente fala, mas tem como Vou falar com meu marido, vou falar com meu... Aí você, às vezes, trava um serviço que, na verdade, você poderia ser mais direto, entende? Sim. Lógico que tem certas situações que você precisa abordar com o cliente. Porém, tem outras que é muito prático.
vamos resolver aqui e a gente continua, né? Então, Sim. acho que no dia a dia é o que mais funciona. E eu acredito também que acaba igual você falou, eu vou falar com meu marido. Aí sempre tem um cliente que fala assim, mas eu tenho um amigo meu que ele é arquiteto, que ele é engenheiro e ele pode, né, fazer diferente. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu. Aquele momento que ela Mais respirou. barato. Ela respirou e falou, já aconteceu. Acontece muito. Acontece Acontece muito. com frequência. É raro, mas acontece com frequência. E... É um jogo de ideias, né? Porque assim, a arquitetura não tem um... Às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, Sim. né? Sim. Às vezes você fala, nossa, que casa ruim. Ruim por quê? Qual que é a sua definição de ruim? A distribuição dela é ruim ou a estética dela é ruim? Porque ela tá funcionando para aquela família. Talvez você não tá achando ela bonita, Sim. né? Então, essa questão de pegar uma opinião externa pode ser muito perigoso. Porque para ele não funciona, mas para você tá girando. Sim. Hoje mesmo eu entreguei um projeto de uma casa de alto padrão que não tem sala. A casa não tem sala. E a casa ficou bela. Eu fiquei curioso agora. Eu fiquei... Como... Ficou belíssima. O que seria, assim, tá, a casa não Ela tem falou, sala. eu não uso sala. Eu vou fazer uma sala com pé direito, um lustre caro, porque é um padrão? Eu falei, não, nós vamos fazer o que vai te atender. E a casa dela não tem sala. Faz, assim, até que faz um sentido. Eu tenho um Faz. amigo de Uberlândia que na casa dele, tipo assim, não é que tem sala, tem um espaço que ele colocou um sofazinho só pra quem quiser sentar e conversar, E ninguém senta. mas ninguém senta. Tipo, a galera fica no quarto, televisão no quarto. Então, Pronto, o que acabou. que a gente Prefeitura que não acontece? pode escutar isso. Né? Ninguém Mas, ouviu, assim, né? Tipo, não- Nem tem uma representante Isso vai pro ar. aqui. Mas assim, não tem uma sala de convivência. Lógico que tem um ambiente integrado, até porque são 2 pavimentos, eu preciso de uma escada, Sim. enfim. Mas a gente optou em não ter que fazer aquele padrão de ter uma sala. Aí igual eu falei, vão chegar pessoas na sua sala e falar, que absurdo! O arquiteto esqueceu da sala? Não. Nós pegamos os 30 metros quadrados que ia ser de sala e jogamos lá na área onde ela fica. Que é Pronto. piscina, porque era um terreno de um tamanho reduzido. Então, a gente precisava dimensionar esse espaço da melhor forma. O que é prioridade para você? A área de lazer. Então, vamos inverter. Então, o projeto que funciona, eu acho que é o projeto que se encaixa com o seu perfil. Então, vão ter opiniões externas que talvez não vão ter relevância dentro da sua vivência. Com Né? certeza. E a Joyce citou ali também dos programas BIM, né? A gente tá cansado de ver já. eu ia falar isso agora. Né? Passa o dia inteiro trabalhando com o BIM. O Antônio, por exemplo, já tem curso e tudo mais. Mas hoje para vocês, os principais mesmo, até pra gente que tá começando, serve de dica também, né? Quais que são os principais, os melhores softwares que vocês usam para estar realizando os projetos de vocês hoje? E o que a gente pode esperar disso pro futuro também? Porque a gente sabe que a cada ano que passa a gente tem melhorias. novas atualizações, né? Sim. Certo. O BIM é antigo, né? Assim, Sim. não é algo novo, mas pra Bem gente, antigo. principalmente pra Caldozão, é bem novo. Exato. São poucos profissionais Poucos que mesmo. usam. Eu uso da AutoQI, que é o QI Builder, e o Iberic, que são programas de estruturas, hidrossanitário, elétrico. E Revit, na questão de projeto arquitetônico. Você usou o Eu Revit prefiro o pra... Revit. Isso. E no meu caso, como a gente não faz complementares, né? Então, o programa mesmo que nós usamos é o Revit, o SketchUp. E a modelagem, para modelagem 3D. Quando a gente vai fazer alguma apresentação do projeto, a gente renderiza no Inkscape, né? Que é uma extensão. E eu terceirizo muito essa parte de 3D, justamente por uma questão de tempo do escritório. Eu prefiro focar na produção, né, no detalhamento e tudo. Sim. E essa parte de 3D, de imagens, eu gosto de terceirizar. Que a gente ganha, eu acho que o fluxo do escritório gira melhor. Então, mas os programas, assim, só que como, igual a Joyce falou, que não é todo mundo ainda que trabalha com Revit, né? Então, o CAD ainda fica ali, né? Nossa. No meio. Aquela pré-história ainda fica Me ali. fala de CAD não, gente. Eu tenho um ranço daquele negócio. É muito arcaico, pelo amor de Deus. Mas Mas ele é muito infelizmente usado. ainda é muito usado. Utilizado. Então, a gente precisa ter. Ele precisa estar ali, né? Mas o Revit é o que... Ele é tipo um jogador reserva, né? Caso precise, Exato. a gente põe em campo. gente Muito para exporta edição pra de ele, projetos mais antigos Exporta também. pra né? ele e envia pro pessoal que ainda não tem domínio. Facilita, exato. Com certeza. Essa questão do Revit, assim, eu tive uma facilidade muito grande em aprender ele, justamente porque eu mexia com o AutoCAD e falava, gente,
tem que ter um jeito mais fácil de fazer essas coisas, de conseguir visualizar. E eu conheci o Revit, eu falei, amor à primeira vista. Te achei. Achei o que eu tanto buscava, gente. Aí, realmente, facilita muito. O Revit, ele É um evita diferencial. muita margem de erro. Sim. Né? Sim, até porque você consegue tudo num só, né? Você Exato. consegue mexer com hidrossanitário, elétrico, estrutural, arquitetônico. Exatamente. Só é ruim pra modelar um pouquinho, que ele ainda... É. Mas aí, vai. aí a gente exporta aí A gente... pro sketch e tá tudo bem. Pronto, o problema é Deu tudo resolvido. Vai. E, assim, vocês falaram que vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar juntas, né? E como foi essa experiência de trabalhar juntas? Foi complicado, não foi? As ideias bateram ou não? Porque eu sei que é igual... Cada um tem a sua, querendo ou não, tem a sua identidade profissional, né? Bateu, não bateu, como é que foi? Pode falar a verdade, viu, gente? Teve umas... Não, na verdade, o projeto que nós tivemos a oportunidade de fazer, assim, no meu ponto de vista, não sei, você falando por mim. Revelações, Foi hein? bem tranquilo. Nós vamos criar uma polêmica. Foi bem tranquilo, até porque, assim, o projeto ele já estava bem resolvido, a questão de volumetria, né? O desenho estava bem resolvido. E a Joyce veio com a cabeça pensante para pôr isso para funcionar. Né? Então, teve algumas divergências em questão de projeto, né? Incompatibilidades e tudo. E aí, a gente foi driblando isso aí. Mari, não vai funcionar, essa viga tá pequena, esse vão não vai suportar. Então, dentro do que ela foi me passando, porque realmente era uma loja muito grande, né, Joyce? Sim. Era um vão muito grande, onde não tinha pilares, nada, era tudo livre. Então, assim, foi bem desafiador mesmo pra ela. Deixando bem claro pra ela. Não, é porque ela tinha que pôr em pé, né? Eu falei pra ela, eu quero vão livre, não quero pilar aqui dentro, não. Então, porque a gente queria ter essa sensação, né, dessa liberdade mesmo da estrutura. Então, eu acredito que teve aí esses impasses, porém, ela desenrolou isso aí da melhor forma. Nós trabalhamos estrutura metálica, né, onde a gente conseguiu ganhar uns vãos maiores, uma estrutura mais não tão robusta. Então, eu acredito que foi tranquilo, essa questão da compatibilidade mesmo do projeto. Foi bem E aí, tranquilo. Joyce? Concordo. Na hora que desligar, a gente fala aqui. Vamos... Então, a Mari já trouxe o projeto, assim, completo, né? Da parte arquitetônica, bem detalhado. Então, isso ajuda muito a gente a entender como que a gente vai fazer os outros projetos. E foi só questão de dúvida mesmo, para tirar, mas foi muito tranquilo. Gostei muito de trabalhar com ela. Podemos trabalhar mais vezes. Pronto. Inclusive, meu cartão. Aqui, eu já tô vendo aqui uma nova parceria, né, surgindo aí. Eu acho que para as coisas darem certo em tudo, a gente tem que fazer a nossa parte de uma forma que flua para depois você não ter que voltar e cobrar. Por exemplo, eu sempre entrego o projeto de tomadas e iluminação. Como que ela vai distribuir o circuito dela se eu não... Como é que ela vai descobrir onde que tem uma cama e eu quero que tenha um paralelo aqui para meu cliente bater a mão? Então, assim, são coisas que eu já deixo pré-definido e eu entrego para o engenheiro, porque o engenheiro já sabe, tem 2 tomadas em volta da cama, tem um paralelo ali, dentro do banheiro tem 18 interruptores, não sei para quê, mas ela pediu. Então, assim, por quê? Porque se eu chegar na obra e tiver um ponto dentro do quarto, um quarto de 40 metros quadrados, um ponto no teto, eu não tenho como cobrar. Sim. Porque eu não defini isso, entendeu? Então, por isso que às vezes tem tanta rixa em obra, eu falo, nossa, obra é desgastante demais, cheguei lá, fez errado por quê? Tava no papel? Porque mesmo estando no papel, às vezes tem erro de leitura, Sim. enfim, passa batido, mas se você não colocar, você dá margem demais para erro. Sim. Então, assim, eu gosto de entregar as tomadas, gosto de entregar onde vai ter iluminação, aonde vai ter iluminação nos muros, porque depois você sair cortando, é gasto pro cliente, é desgaste. Enfim, a gente tem que evitar. Tempo de obra. A nossa hora, eu costumo falar assim, que a nossa hora é muito cara. Cara no sentido de, o meu negócio é projetar e acompanhar a obra. Eu ter que ficar indo na obra para ver erros, eu perco tempo, faço meu cliente perder dinheiro. Então, isso é muito improdutivo. Então, a hora de errar é no papel, entende? Então, por isso que eu acho que eu até hoje tenho dado certo com os engenheiros, porque eu tento fazer a parte que me cabe para evitar esses retornos, né? Sim. Nossa, você falou essa questão de tomada, gente. Eu juro, eu tive que lembrar da minha casa. O meu quarto tem uma tomada pro meu quarto inteiro. Eu falei, gente... Vive com os quartos carregados. Nada, Você dorme com ele aqui? Nada, eu coloquei tudo ligado só, não pode, mas eu coloquei, gente. Não deu problema até hoje, não. Eita. Do nada a casa. Pior lá em casa, que é na sala, só uma tomada. Nossa, é complicado, só gente. da televisão mesmo e pronto. Joyce, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu reparei que você tá com
uma agenda, caderno. Sim, Isso. Programa Mulher. O que seria o Programa Mulher? O Programa Mulher é um programa novo do CREA com Fé e Multa. Foi criado em 2019. Hoje a gente tem a presidente a Leidiane Maria, né? Que ela está representando o CREA Goiás. E o que o programa busca? Ele busca o empoderamento feminino, buscar mais cargos de liderança, né, no nosso mercado. Porque, infelizmente, ainda hoje, os cargos de liderança, pelo menos na engenharia, né, ainda é de homens. Às vezes também tem a questão de salários, né, que, infelizmente, as empresas às vezes têm a mesma função e paga menos. Então, a gente está buscando basicamente mais isso e a questão também do empreendedorismo, que é algo que tem relevância e que buscar mais as mulheres. Inserir mais elas no... E, não somente inserir, mas ajudá-las a buscar o seu próprio espaço. Sim. Dentro tanto da engenharia, né? Tanto em outras áreas também. Sim. E assim, eu ouvi uma pergunta de uma amiga minha para uma engenheira também, se ela acredita, no caso a engenheira acreditava que daqui a um tempo, como que eu vou dizer, não precisaria mais de programas como esses para poder, para a mulher ter o seu espaço de forma natural. Vocês acreditam que vai chegar esse momento, que vai ter um momento bom? Eu espero que sim. Com certeza. Mas que vai chegar um momento que não vai precisar mais de programas especiais, programas extracurriculares para inserir a mulher, né, dar o espaço que ela realmente deve ter? Eu almejo e acredito que sim. Tem um dado do CREA que de 10 anos para cá, que teve um aumento de 95%, né, de mulheres no mercado da engenharia. Isso é muita coisa. Isso é bom. Então, eu acredito que sim, a gente está buscando. Ainda tem... A engenharia civil é o que mais tem mulheres, se for equiparar. As outras engenharias ainda tá menos. Mas a gente busca por isso, hoje sim. Na civil tá 50-50, você acredita? Não tá 50-50. Acaba que o CREA também, ele luta por todas as engenharias, né? Sim. Então, se for jogar em proporção, vai ser um número um pouco menor, então. Vai ser menor. Bacana. E pela parte da arquitetura, Mariane? Você acha que isso é tão preconceituoso como na engenharia, ou você já enxerga de uma maneira diferente? Não, eu acho que na verdade... Assim, pelo menos eu não percebo essa divisão na arquitetura, não. Até porque eu acho que até tem um campo mais feminino, né? Tem muito mais arquitetas, pelo menos aqui em Caldas. E na minha época de faculdade, a minha turma tinha 30 mulheres e 2, 3 homens. Era muito pouco. Então, assim, acaba que é uma profissão que acaba que já está muito para esse lado, apesar de termos excelentes profissionais, arquitetos, homens, enfim. Mas eu acho que a gente sofre menos essa questão, desse impacto. Na engenharia, eu até queria ter feito engenharia por entender que realmente são duas profissões que caminham muito juntos. Eu queria ter feito engenharia até o final. Mas até o meu pai, na época, ele falou pra mim, filha, que meu pai trabalhou 35 anos na Odebrecht. Então, ele trabalhou em obras de grande porte, fora do país, né? E aí, meu sonho era ir embora com ele. Trabalhar nisso, ver essa loucura acontecendo, né? E ver isso tudo acontecendo. Ele falou, filha, eu vou te falar uma coisa que, assim, eu não quero isso pra você. Porque é bruto. A forma com que eu vejo, a engenharia que ele trabalhava era muito dura. Diferente de hoje. Hoje o espaço da mulher que ela está conquistando dentro da engenharia, da construção civil no geral, eu acho que é muito, muito válido. Ela tem muita voz, né? Até tem pessoas que preferem, que acham que a mulher às vezes é mais minuciosa, mais detalhista, mais cautelosa para falar, né? Porque obra, querendo ou não, é uma profissão muito desgastante. É um momento muito desgastante. Você está lidando com dinheiro, você está lidando com erro toda hora, né? Você está lidando com mão de obra, com inúmeras pessoas que ninguém se conhece, tá todo mundo batendo cabeça. Então, a mulher parece que ela tem um jeitinho de chegar e fazer o negócio acontecer de uma forma mais harmônica. E quando meu pai fez essa colocação para mim, é porque a engenharia, há um tempo atrás, tinha essa mentalidade fechada. Ele falou, eu não te quero aqui dentro, porque ele viu o que acontecia lá dentro.
Hoje já é completamente diferente. Acaba que são tempos diferentes, né? Antigamente, realmente, a engenharia era vista só como homens na obra. E tanto é que ele virava pra mim e falava assim, você é muito tupetuda. Porque, você quer ver onde eu moro aqui? Aí na época era, enfim, não tinha as tecnologia de hoje, né? Porque assim, eu queria desbravar esse mundo, só que ele falava assim, Mari, aqui é 100% um homem, não tem aonde eu te pôr aqui dentro. Eu falo, mas eu quero estar lá. Se vira. Assim, isso mudou o quê? De 10 anos pra cá. Sim. 10 anos pra cá. Sim. Que foi quando ele retornou, então ele falava assim, filha, tem campo, tem mulheres capacitadíssimas aqui dentro. Mas ele, como pai, não me queria lá. Por quê? Porque ele sabia que ainda aquele campo ainda não ia ser dominado, mesmo eu tendo, às vezes, o mesmo domínio, ou até mais, do que um profissional que estivesse lá dentro, mas que talvez eu não tivesse o mesmo respeito, né? Então, hoje, graças a Deus, eu vejo que isso mudou muito. Justamente pela mulher ter a forma de chegar e mudar o ambiente, eu acho, de uma forma mais sensata, mais calmo. O homem vai muito a ferro e fogo, né? Eu acho que, assim, torna um ambiente menos caótico, né? Exato. Porque, assim, querendo ou não, a obra é um ambiente caótico, né? A gente pode generalizar, mas a mulher, de certa forma, ela tenta organizar. Você não vai chegar lá estourando tudo, né? Até porque, querendo ou não, eu tenho um receio de chegar numa obra com 30 anos, chegar lá gritando, louca lá, eles vão me jogar dentro dessa estaca aqui na terra. Então, assim, você tem um jeito, né, de lidar com isso. Eu acredito que por isso a gente tem ganhado tanto espaço. Sim. Pela didática. Talvez se a Mari tivesse feito a faculdade igual eu, 3 anos agora, né, pra cá, você tinha feito engenharia. Porque tem essa questão, realmente, que foi até um questionamento dos meus pais também, quando eu escolhi engenharia. Certeza, você vai ter que lidar com muito homem. Aí eu gosto de desafio, eu quero, é isso que eu quero, e até o final. E tem aquela, né, geralmente a mulher consegue pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Sim. Eu mesmo, filho, eu dou uma travada às vezes eu tô ali parando, olhando um projeto e falo, cara, eu tinha que fazer alguma coisa nesse projeto, mas eu tô concentrado e aí, assim, aí tem realmente esse déficit aqui na minha mente. Bastante, inclusive. E acrescentando, hoje os arquitetos estão muito nas obras também. Antigamente eu acho que era menos, né? Isso. Era mais a questão do projeto e o engenheiro está na obra. Hoje, eu acho que era um tabu, né? Arquiteto tá em obra, basicamente. Exato. E você acha, Marina, que isso traz uma grande diferença, um diferencial pro seu trabalho, por você estar em obra e entender o que acontece? Com certeza, porque é igual eu tinha falado no início, o cliente, ele quer a segurança, sabe? Ele quer comprar uma lava-louça de 18 mil reais e ele quer entender que a tubulação tá no lugar certinho. E se ela não tiver, o BO é grande. Sim. O desgaste é muito grande. Então, hoje, nós temos muitos detalhes. A construção não se baseia numa casa de 3 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha. Não. Hoje são infinitos. Hoje é som que tem que estar integrado, é automação, deixou ponto para ligar essas janelas. Essas janelas são todas automatizadas. Enfim, são coisas que a gente tem que estar na obra, porque é muito detalhe. É muito detalhe. Então, eu acho que se a gente não participar, não pôr a mão, não sai. O papel é tudo muito lindo, entendeu? Só que o cliente, ele quer entender que é importante para você a casa dele. Poxa, você me contratou, é importante, você fala assim, nossa, ela se interessa pelo meu projeto, a minha casa tem valor para ela, e eu gosto disso. Por isso que eu acho que eu não trocaria arquitetura, porque eu amo o que eu faço. Eu gosto do cliente chegar lá e falar, não imaginava que ia ficar assim, ficou maravilhoso. Então, assim, é muito gratificante. Então, você entra no sonho da pessoa, e para ele acontecer, você tem que olhar, você tem que ir lá, nossa, não vai caber aqui, eu tenho que modificar, tenho que alterar, a iluminação vai bater bem na cama, como é que eu vou fazer? Então, assim, são coisas que no papel é lindo, na execução é diferente. Então, na obra, ainda tem tempo de alterar. Então, você tem que acompanhar. Não adianta só ficar no ar-condicionado, não. Tem que pôr o pé na terra. A tecnologia ajuda muito, mas também dá mais trabalho pra gente na hora da obra, né? Porque são vários detalhes tecnológicos que se você deixar passar... Trava tudo. Trava tudo. E para você, Joyce, você acha que assim, hoje, você falou que você trabalha mais na parte de orçamento, Sim. né?
Você acredita que estar na obra facilita, no caso, o desenvolvimento de um orçamento, por entender, ou até mesmo por falar, gente, isso daí não dá, não esquece, vamos mudar para poder enquadrar mais no que você... Se é viável ou não, na viabilidade do... O orçamento é a fase final, né, de todos os projetos. Então, o projeto arquitetônico vem, os complementares, então tudo precisa estar encaixado para mim poder fazer um orçamento melhor estimado, né? Sim. Porque tudo é uma estimativa de custo, tudo vai depender. Mas estar na obra depois do orçamento é basicamente mais para a gente ver se questão de custos, que quantitativo tem que bater. No final das contas, ele tem que estar certo. Tem que ser exato, Tem que ser exato. Mas os custos variam muito, né? Dependendo de onde você vai comprar, dependendo se vai ter uma inflação ou não. Então, é basicamente mais sobre isso. O orçamento é uma coisa que pega o meu coração. É complicado. É complexo, não é todo mundo que gosta, não. Não, eu não... Mas eu ganhou meu coração. Foi a primeira coisa que eu mexi quando eu tive... Meu primeiro contato com a engenharia foi orçamento. Então, eu sou apaixonada. Temos um professor que ele é muito bom com orçamento, mas eu não... também não. E hoje, quais que são os parâmetros que você utiliza para realização desse orçamento? Seriam os preços municipais? Seria talvez a tabela da GOINFRA, igual a gente utiliza aqui na faculdade? O que seria para chegar nesse orçamento final? Orçamento da prefeitura, a gente precisa usar os parâmetros de tabela, né? GOINFRA, se for orçamento municipal, se for alguma verba de fora, tem que ser o SINAP. Então, a gente não pode sair muito dessas tabelas, que são parâmetros. Se não tiver nas tabelas, eu tenho que procurar no mercado. Aí, por meio de cotação, até 3 cotações. Quando é orçamento, né, de uma casa, a Mari me pede, vamos fazer um orçamento dessa casa. O ideal é que faz o levantamento quantitativo e faz pesquisa de mercado, que é as cotações. É o orçamento analítico ideal, detalhado. Sim. E um memorial descritivo, acho que também casa bem, né? É um memorial descritivo, sim. Onde a gente consegue, por exemplo, para eu passar uma casa para você orçar, eu faço todo o estudo ali com o cliente, o tipo de pedra, o tipo de... Porque isso tem uma diferença gigantesca, né? O tipo de porcelanato, o tamanho do porcelanato. Às vezes é o mesmo porcelanato, muda o tamanho, muda completamente o preço. Sim. Então, eu acho que esse memorial descritivo ajuda bastante também, um projeto detalhado, projeto com o memorial tem que ser acho que isso é uma das exigências, então, né? Para um bom projeto, é ter um bom memorial, uma boa descrição e um bom detalhamento de tudo que será colocado e construído naquele espaço. Isso, e às vezes esse memorial ele é até mais fácil para você estar apresentando para o cliente, né? Porque é uma coisa um pouco menos técnica, digamos assim, né? Sim. Mas a gente estava comentando sobre os problemas na obra em relação ao projeto. A gente sabe que tem muito a ver com a compatibilização do projeto. Mas isso ocorre por conta dos profissionais de engenharia, de arquitetura, mas em relação à leitura de projetos, vocês ainda sofrem bastante com isso? Muito. Tem muito erro. Às vezes você deixou tudo certinho ali no projeto, mas chega lá na obra, a execução está totalmente Muito, já errada. Aconteceu de eu chegar e meus projetos estão no lixo. Não, mentira, sério. Cadê os projetos? Peraí que eu vou lhe buscar. Não precisa disso, não. Meu Deus. Não precisa disso, não. Eu tenho 30 anos de experiência. A experiência fala muito aqui, né? Gente, nossa. Aí eu falei pra ele, olha, eu sei que o senhor tem 30 anos de experiência, mas da mesma forma que o senhor está prestando um serviço, eu também estou prestando um serviço. Nós somos uma equipe. Sim. Então, assim, eu preciso que o senhor siga o meu projeto, porque depois eu preciso desse resultado. Não estou falando que é porque você não tem experiência, mas eles me contrataram para sair dessa forma. E como que o senhor joga fora? Quando olha lá, fachada errada. Todos respeitando seu espaço, então o senhor tem que respeitar o meu. Eu vou trazer amanhã e nós vamos pregar aqui, nós vamos repassar esses projetos tudo de novo. E já aconteceu de, por exemplo, igual você falou, jogou no lixo o projeto. Jogou no lixo. E quando você foi ver, tinha feito errado ou não? Tinha feito errado. Nossa, aí... Acho que na maioria das vezes, né? Eu acho que isso acontece com frequência. É porque não consegue ler, né? Mas isso foi no início, assim, até porque com isso, é o que eu falei, é na prática. A gente vai aprendendo até a didática com as pessoas. Então, hora que vai começar a obra, eu junto a equipe inteirinha, a gente repassa projeto por projeto. Pessoal, assim, alguma dúvida, meu telefone tá aqui, eu risco de giz lá na parede, meu telefone é esse aqui, me liga. Não faça nada, surgiu uma dúvida, para. Mas não, por quê? Porque antes, assim,
é muito fácil, enfiar um monte de papel lá, a pessoa quer seguir, ele quer produtividade. Às vezes Sim. o cara tá ganhando ali na empreita, não é por dia, ele quer rápido isso aqui é inventação de moda demais, se eu fizer assim, pôr um monte de curva aqui, vai dar mais fácil. Então, assim, por isso que é interessante a questão do acompanhamento e a conversa com o profissional. Porque às vezes o cara não entendeu mesmo. É tanto detalhe que eu falo assim, não tem tempo pra ficar lendo esse tanto de desenho aqui, não. Vamos pro prático. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o cliente, ele olha e ele fala, mas vai funcionar do jeito que tá assim? Ah, não, então deixa. Isso é muito ruim. Sim. Porque ele pensa assim, poxa, eu não vou gastar de novo. Não ficou do jeito que eu queria, mas tá bom. Isso é horrível. Por isso que eu falo que é bom pôr o pé na terra. Pra evitar. Sim. E pra você, Joyce, porque assim, quando a gente tá igual a Marina explicou, a questão da engenharia a gente vai muito pra estrutural, a gente pega uma parte de cálculo bem complexa também. No caso, quando a gente fala de um projeto estrutural, elétrico, que seja qualquer um que envolva, né, parte mais de cálculo, mais estrutural e tudo mais, você já encontrou barreiras entre os profissionais que irão executar com a leitura do projeto em si, ou não? Sim, já. E aí, como é que foi isso aí? O prejuízo ainda é maior. Né? Eu já tive um problema assim, a pessoa ficar com vergonha de vir me perguntar. É a questão que ela falou, de você quebrar os tabus. Não, ó, meu telefone tá aqui, você pode me ligar, se tiver alguma dúvida. Porque depois vem o erro, aí o cliente fica estressado. Aí até descobrir de quem foi o erro, quem errou, isso é horrível. O engenheiro já ouviu, daqui Já tá ali, a ouviu arquiteta já também... A arquiteta já tá só no Sim. Rivotril. E a importância do acompanhamento da obra, né? Do cliente também ter a consciência que tem um profissional ali para poder acompanhar a obra e ver a importância disso. Para fazer não só o projeto, porque tem muito isso. Faz o projeto, entrega na obra e não faz aquele acompanhamento. Então, isso é terrível. E, assim, uma pergunta que a gente fez, né, para outros entrevistados também, e eu queria saber de vocês o seguinte: qual foi um momento que para vocês falaram, esse foi o auge da minha carreira? Qual algum momento que vocês se recordam que aquele que, tipo, gera arrepio em todo mundo, assim? Virou a chave. Virou a chave profissional para vocês. Às vezes nem questão financeira, mas o momento em que vocês se descobriram na profissão de vocês. Exato, desde que seja a realização de um sonho para algum cliente, que você realmente se apegou àquilo, ou financeiro, carreira, independente, mas qual que foi aí para vocês a virada de chave, como engenheiro e como arquiteta? Difícil essa pergunta. É difícil, sabe por quê? Eu me descubro em todos os projetos que eu faço. Não tem um projeto queridinho, de verdade. Eu tô falando isso sem hipocrisia. Falar assim, nossa, esse aqui é queridinho. Eu não tenho, porque todos eu mergulho muito, sabe? Porque eu vivo muito, eu fico aqui 1 ano com aquela família. Porque do processo do projeto até a finalização da construção, a gente vive muito junto. Eu entendo o que o menino tá gostando. Eu entendo o que se come no sofá ou se não come. Eu entro em coisas muito particulares. Então, assim, todo projeto tem uma sensação tem nova. Um pedacinho seu exato, ali. Tem um despertar novo. Mas eu acho que o que foi o ápice é quando eu descobri que eu acho que eu lido muito bem com pressão. E eu percebi isso no momento que eu precisava entregar um estudo de um prédio de 12 andares, de alto padrão. E o meu pai tava, morre, não morre, numa UTI. E quem era acompanhante dele era eu. E eu não tinha outro prazo. Eu fiz esse prédio em 4 dias, com o computador no colo. E acompanhando a saturação do meu pai aqui. Nossa. Com medo de, a qualquer momento, se eu focasse aqui, eu perdia aqui. Sabe? E naquele momento, eu fiz o projeto. O projeto ficou belíssimo. Não entendi como também. Acho que Deus, né, na sua misericórdia maravilhosa, porque eu consegui desenvolver. Era um prédio onde tinha 2 apartamentos por andar, era alto padrão mesmo. Eram plantas de 250 metros. Nossa. E o apartamento ficou, assim, muito bem resolvido. Era um estudo, não era um projeto executivo, era um estudo, mas existia a volumetria e o detalhamento das plantas, né? E não é um projeto que você faz em 4 dias, ainda mais pensando que seu pai vai morrer, né? Então, assim, você não tem psicológico para isso. E na nossa área, eu acho que se a gente não souber lidar com pressão, você falha. Porque a todo momento é pressão.
Você planeja uma segunda-feira, fala, eu nem marco. Segunda-feira eu não tenho agenda. Por quê? Toda hora é alguém me ligando. É um caos. É o dia que começa a obra, é o dia que chega fornecedor, é o dia que... Então, eu não marco ninguém. Então, quando eu apresentei o projeto, eu entrei num personagem, né? Eu vim pra cá, eu tava em Uberlândia, entrei num personagem que eu não poderia demonstrar ao cliente, ele não quer saber se seu pai tá morrendo ou não. Saiba separar, sabe? Então, assim, ou você remarca a reunião ou você entra num personagem. Então, eu apresentei e eu lembro que ele falou, e se a gente... Eu nunca vou esquecer disso, eu acho. Ele falou, e se a gente mudar isso aqui pra cá? Aí eu falei, não, isso aqui tá aqui por esse motivo. Ele, na verdade, é porque eu tava tentando achar alguma coisa pra mudar, porque ficou muito bem resolvido. Aí eu... Aqui é um momento, nossa, vai fazer teste assim comigo, não, pelo amor de Deus. Então, assim, naquele momento ali, a hora que ele saiu, eu desmanchei. Aí eu voltei a ser humana. Que aí eu já liguei, falei, meu pai tá bem? Tá respirando? Tá tudo bem? Porque a minha preocupação era, eu precisava fazer funcionar, porque estava confiado na minha mão, e ao mesmo tempo meu psicológico estava abaladíssimo. Então, naquele momento, eu acho que foi o ápice de entender que eu funciono na pressão, e que pode confiar na minha mão que vai sair. Se eu estiver bem ou se eu estiver mal, vai sair, né? Lógico que eu não sou uma máquina. Eu falho, eu erro, eu atraso. Acontece, eu não sou uma máquina. Mas naquele momento, eu descobri uma força que eu não imaginava que eu teria. Porque é muito fácil você lidar com um prazo curto quando você procrastinou. Diferente é quando você está lidando com um prazo curto porque você está regularizando ali se a sonda do seu pai vai cair ou não. Está sendo duas pessoas diferentes, então, né? Assim, Profissional e pessoal. Eu acho que foi o ápice. Foi quando eu me descobri que eu falei, caramba, eu sou forte pra caramba. Eu sou boa no que eu faço. Não é nem eu sou boa. Eu falei, eu sou forte. Porque eu consegui separar papéis. Acho que quando você consegue separar papéis, você consegue desenvolver de uma forma mais dura as situações. Porque se você entrar numa empresa e ser frágil, as pessoas elas vão usar da sua fragilidade para usar contra você. Elas vão te ver como frágil, Exato. né? Então, naquele momento, eu descobri uma força que eu não imaginava que eu tinha. Eu sempre achei que eu era fraca. Então, ali, eu acho que foi um teste. Foi onde eu falei, opa, passei no fogo. Foi, agora tá tranquilo. E não que eu fosse boa, mas que eu fosse forte, né? Entendi. Não como ego, mas como uma força mesmo. Com certeza. E pra você, Joyce, qual que foi o ápice aí, a viradinha de chave? Nossa profissão é muito desafiadora, né? Então, todo momento, todo projeto, eu tenho uma dificuldade, a gente estuda, a gente tenta solucionar, pega de ajuda. Agora, eu tô mexendo com a parte de pavimentação e drenagem da cidade, né? Então, é algo muito desafiador por ser novo. Mas, assim, a minha viradinha de chave foi para minha primeira execução de obra, que eu pensava assim, será que eu vou dar conta? Será que vai dar certo? Será que eu vou entregar? E quando você entrega, o cliente olha, pensa e fala, nossa, tá perfeito, nossa, ficou... Era isso que eu tava pensando, nossa, aquilo é um sonho do cliente que passa a ser seu sonho também. Sim. Naquele período, e você fica feliz tão quanto. Eu acho que tanto eu quanto você, essa virada de chave foi entender que a gente poderia fazer, né? Entender que a gente faz, né? Independente de depois ter outras conquistas, mas o entender que eu posso, eu consigo, eu acho que é a virada de chave. Todo mundo espera que a gente forma muito cru. Sim. A gente não forma sabendo lidar com o cliente, a gente não forma dominando o mercado. Isso é muito na prática, é muito quebrando cabeça. É no dia a dia mesmo. É muito dia a dia. Na faculdade é tudo muito teórico, né? Aí que entra a importância do estágio também. Aí que entra a importância do estágio, de fato. Você vai se descobrindo ali aos poucos até chegar ao período de formação. Sim. Mas falando em desafios, igual vocês estavam comentando agora mesmo, qual que vocês acham que a gente acabou de passar? Qual que vocês acham que foram os grandes desafios que a pandemia ela trouxe para a área da construção civil? O que a gente teve de mudança? Foi pior? Foi melhor? Porque a gente vê diferentes opiniões. Alguns falam que foi melhor, outros falam que foi pior. Na opinião de vocês, eu já vi gente falando que foi o melhor momento da carreira. Falei, gente, mas realmente, todo mundo que eu vi na época da pandemia estava construindo, estava reformando, não sei. E para vocês? Para mim, na pandemia, foi muito bom. Por quê? Durante o dia, eu não sou produtiva na criação. Meu telefone toca muito, eu atendo muito cliente, eu faço reuniões, eu tô em obra, igual eu falei pra vocês, eu sou muito ativa no campo. Então, a minha hora de produzir é a hora que meu celular
cansa, ou eu canso ele. Um ou outro, A hora né? que ele para, aí eu vou produzir. Por isso que às vezes eu entro madrugada fora, porque é a hora que ele para. Então, na pandemia, eu tive essa tranquilidade de trabalhar sem essa loucura de gente, porque a obra não funcionava, né? Não, tava tudo parado. Então, eu tive demandas de projeto, porque aí o pessoal das construtoras, pelo menos no meu caso isso aconteceu muito, eu vou aproveitar dessa baixa, vou fazer os projetos e a hora que voltar eu já vou começar a construção. Então eu trabalhei tranquila. Então para mim foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Eu consegui lidar no home office com a equipe e as coisas giraram justamente porque eu consegui produzir muito. Então a pandemia para mim eu não tive impacto. Não tive impacto porque o pessoal aproveitou dessa incerteza e investiu nos projetos e a hora que voltou já voltou com tudo. Só foi, Exato. Então, eu trabalhei bastante, eu não fiquei sem trabalhar na pandemia. E eu tive essa tranquilidade de trabalhar sem essa muvuca que é o meu dia hoje, né? Eu vi que na construção civil a pandemia não teve muito esse desgaste. Principalmente aqui em Caldas Novas, eu achei que... Continuou aquecido, né? Continuou, me surpreendeu até. E teve subiu o preço de material e mesmo assim o pessoal estava construindo. Não, assim, Ninguém parou. Ninguém assim, parou. Pelo menos eu não senti isso e todo mundo que eu converso também, na pandemia não teve nenhum impacto, não. E eu formei, já peguei praticamente a pandemia, né? A pandemia, então, critério assim, antes pandemia e depois eu não tenho. Mas realmente você falou essa questão dos preços subindo, eu lembro que o IGPM tava batendo recorde, né, de aumento, e o pessoal lá construindo, falei, mas gente, tá bom demais. E INCC um aumento bom? O INCC não, mas o IGPM foi demais, gente. Mas eu acredito que isso que segurou o mercado, né, porque realmente não parar, se não tivesse parado, tinha... Não, eu tive... Nessa época, eu estava trabalhando, inclusive, né, o João também trabalha com isso, trabalhava com venda direta, venda de alto impacto, e realmente, juro, a cada 10 clientes que eu atendia, pelo menos 6 me falavam, eu estou construindo, eu estou reformando, e é aquela, né, começa com uma reforma simples na cozinha, quando você vê, já está colocando uma piscina no quintal da casa, né? E teve uma demanda muito grande, exatamente por ter muito tempo dentro de casa, a procura foi... Eu preciso de uma área de lazer maior, porque eu não sei o que fazer com esses meninos mais. Tô cansado. Onde que eu vou colocar a criança aqui? Eu preciso de um home office. Então, assim, teve muita reforma na época da pandemia, justamente porque acho que teve essa proximidade familiar também, né? Então, o pessoal começou a investir mais. Nossa, eu preciso de uma casa maior para receber mais, para ter mais conforto. Então, eu acho que aí foi um despertar das casas mais confortáveis, do pessoal começar a investir nisso. Essa mudança de padronização um pouco também, né? Fugir um pouquinho. Porque como você começa a usufruir mais do espaço, você começa a entender o que falta nele, né? E aí o home office foi... Nossa, quantas e quantos home office que eu fiz. Aumenta na frente, puxa pra trás. Põe uma piscina, meus meninos estão entediados, eu preciso fazer um negócio aqui, vou pôr uma piscina aqui em casa. Então, assim, aconteceu muitas reformas. Então, na pandemia, tava bem aquecido. E voltando, o preço das coisas, o preço do aço, tudo lá em cima, que tava complicado. A gente vê relato do pessoal que a Joyce mesmo trabalha com orçamento, fazia o orçamento no começo da obra num preço, no final já estava praticamente o dobro. Sim. A gente ouve relatos disso bastante. E pra gente finalizar também, eu gostaria de saber de vocês mesmo, qual que seria a grande dica que vocês dão, tanto na parte de engenharia quanto de arquitetura, até porque a gente tem parceria com o curso de arquitetura aqui também, bastante. A dica que vocês dariam, não para não sofrer, porque sofrer vai, não tem como. Não adianta. Faz parte do processo. Não é opcional. Isso. Mas para poder aproveitar o curso da melhor forma. Por exemplo, na área de estágio, a importância que seria para a gente poder formar de uma maneira um pouco menos crua para poder entrar mais aquecido dentro do mercado de trabalho. Exato. Eu acho que, assim, saber lidar com pessoas. Faça o estágio, mas não fique só no estágio. Vá para áreas, assim, administrativas. São coisas que a gente forma muito cru. Por exemplo, eu formei, eu abri meu escritório. Aí, quando eu me deparei, eu já estava com 4 pessoas trabalhando lá dentro comigo. E eu não sabia gerir o meu negócio. Eu formei sabendo projetar. Eu não sou administradora. Então, eu acho que a gente precisa ter
E eu falo que na minha faculdade o pessoal falhou porque não tinha uma matéria de administração, de economia, de gerir pessoas, de entender, igual hoje eu faço uma pós nessa área de administração empresarial mesmo. Por quê? Você precisa entender o mecanismo ali. Então, eu acho que essa experiência de trabalhar na parte de administração, lidar com pessoas e fazer o estágio na área que você já quer exercer é extremamente importante. Não adianta você ser arquiteto, igual eu fiz um estágio que para mim não valeu muito. Valeu, mas eu fiz um estágio numa obra de um hospital que estava em fase ainda de fundação e tudo, então para mim não foi importante, porque eu não peguei a minha parte executiva mesmo, dos acabamentos e tudo. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que focar, não é porque apareceu uma oportunidade que ela é para você. Então, acho que a gente tem que entender os nichos e abraçar, porque a hora que você forma, você literalmente está solto no mercado. Então, eu não acho que você teria que fechar. O meu conselho era, não fecha no nicho. Eu sou arquitetura, eu só vou fazer estágio num escritório de arquitetura. Vai para obra, vai para o escritório de engenharia, vê na prefeitura a questão de legislação, corpo de bombeiros, é uma gama gigantesca. Porque você não fica preso e na mão de nenhum profissional. Você tem um domínio geral, né? Porque ninguém forma e fala assim, eu vou formar, vou fazer sua casa. Não. Você forma, você pega uma reforma, você pega uma revitalização, entra na prefeitura, igual a Joyce estava comentando, na parte de aprovações, enfim. Então, se você não tiver um pouco de cada, você se perde. Então, eu acho que, assim, abrir o leque. Abrir o leque pro todo. O meu conselho, eu acho que seria abrir o leque, não ficar fechado ali na bolha. Esse leque é bom pra também você descobrir o que você tem mais aptidão. Pra quando você formar, decidir, vou fazer isso, né? Isso que eu quero seguir pra minha carreira. Também acho importante o network. É algo, assim, que na faculdade você tem muita oportunidade de ter. E ir em palestras, ir em cursos, fazer cursos fora. Aprender uns softwares, né? Que é a oportunidade. Então, eu acho que essa parte é muito importante, que tem que agarrar, aproveitar, porque é um tempo que você tem entre a faculdade e formada. Que depois que você formar, você não vai tem só Você não tem mais tempo, vai estreitando, mais e mais. Ou vai ou racha, então... Exato. Prefiro você só ir. aprende na marra. Então, a gente queria agradecer a presença de vocês duas. Com certeza, abriu um leque muito grande para a gente poder entender melhor, principalmente em relação aos projetos, né, que era o tema principal. Obrigado, Mariane. Obrigado, Joyce. Agradecer também aos nossos patrocinadores, que seriam, novamente, Álvaro Couto, Engenharia, Bruno Oliveira, Construções e Reformas, e Liderseg Alarmes. Antônio? Gente, então, novamente agradecer, tá? Joyce, Mariane, foi um prazer tê-las aqui conosco. Acho que também traz, não só para nós dois, mas para um campo bem grande, uma visão bem maior e mais ampla sobre, não só o que vocês fazem, mas também sobre o que nós podemos fazer para nos moldarmos como estudantes melhores, profissionais melhores, independente de como for. Então, principalmente agradecer mesmo a presença de vocês e terem aceito o nosso convite. Tá bom? Eu que agradeço pelo convite, agradeço os alunos, a faculdade Integra, por proporcionar esse momento aqui, muito gratificante. Perfeito. Muito obrigada e conte conosco aí sempre que precisar, até porque são cursos novos aqui na cidade, né? Então a gente ainda não tem tantos incentivos, palestras, coisas voltadas para isso, né? E isso é muito importante. Eu acho que abre muito o campo de visão, que não é só a teoria, né? O dia a dia ali conta muito. Sim, então, com certeza. Conte conosco. Perfeito. Gente, Igor? Certinho? Gente, muito obrigado. Acabou o espaço do celular aí ou deu? Deu. Gravou? Só que tem que desbloquear aí. Nossa, aqui, ó. Nossa, você falou essa questão de não ter palestra. 1h06? Agora aqui. 1h06. Porque assim, agora eu vou te chamar. Relaxa.